Ângelo Viana, eu sou o criador do Método Moto e eu ajudo você a pilotar a sua moto com segurança, sem correr risco desnecessário à sua vida ou à vida de quem você mais ama e, especialmente, voltando para casa vivo, para que você possa contar para todo mundo como o motociclismo é legal e como ele pode ser seguro também, tá bom? Assunto de hoje: pilotagem sob condição de nevoeiro. Até porque a gente entrou no inverno e essa é uma condição muito comum nessa época do ano, né? Então, surgimento de nevoeiro, de neblina, e olha, mais uma vez, tem um monte de coisa que vocês devem considerar sobre o assunto, e não é só ligar o farol ou abaixar o farol e olhar para lá, olhar para cá, não. Tem um monte de coisinha para a gente percorrer sobre pilotagem com nevoeiro. Como é uma condição especial e uma condição que traz bastante risco, acreditem, tem um mapeamento das rodovias e muitos acidentes, uma quantidade enorme de acidentes acontecem em função da condição de nevoeiro, tá bom? Então, prudente eu falar sobre esse assunto, especialmente porque eu sei que muita gente vai viajar, ou já viajou, ou está me ouvindo de algum outro lugar porque já viajou. Então é importante a gente tocar nesse assunto, porque a condição de nevoeiro é uma condição que acontece especialmente no inverno, no outono, e também tem um surgimento muito comum nas regiões do sul, sudeste e centro-oeste também, tá? No Nordeste a gente encontra o nevoeiro, especialmente nos trechos de serra, quando a serra é um pouco mais alta, faz um friozinho, tal, que eu sei que tem, mas não é raro, não é uma condição normal, tá bom? Seguinte, pessoal, eu vou cobrir algumas coisas sobre nevoeiro e a primeira das coisas que eu quero falar com vocês é um trecho chamado, a primeira etapa é informação, tá bom? Então, o que quer dizer informação quando a gente vai pilotar numa condição de nevoeiro, tá? A primeira coisa que eu sugiro que vocês façam quando vocês forem fazer uma viagem nesta época do ano, principalmente no eixo sul, sudeste, centro-oeste e em alguns lugares especiais aí do nordeste com altitude maior e ocorrência de serra, montanha, enfim. Primeira coisa, consultar o sistema de meteorologia da região, tá bom? Eu faço um double check. O que que eu faço? Eu consulto o sistema de meteorologia e também consulto a informação oficial da concessionária da rodovia. Porque, por incrível que pareça, a gente às vezes tem um sistema de meteorologia que falha, apesar de ser um país continental, mas ele tem uma certa precisão. E toda operadora, toda concessionária de rodovia segue muito perto o sistema de checagem de informações meteorológicas, porque ela precisa se preparar para certas contingências, tá bom? Então é importante que, como primeira etapa, você faça o check das condições de meteorologia. Eu faço esse double check. Eu olho, eu tenho 3 aplicativos, depois eu posso colocar para vocês aqui, são muito bons, e eu checo as condições de rodovia com a concessionária. É a primeira etapa, tá bom? Atenção, pessoal, normalmente a neblina costuma ser mais forte nas primeiras horas da manhã e à noite. Essa é uma condição, comum. E aí um dado importante para vocês, um dado geográfico, tá? Ela ocorre muito facilmente em encosta, perto do litoral e em região plana, próximos a rios e represas. É uma condição. Então, ó, se você tiver no seu mapeamento do passeio, da viagem, é uma condição de encosta, tá? Ou uma condição de região plana, perto de rio e represa, pode ficar esperto, porque nas primeiras horas do dia, especialmente no inverno, onde há uma evaporação maior dos rios, enfim, há uma evaporação maior em função da puxada da umidade, é possível a ocorrência de neblina. Então, é bom que você já se prepare se você vai trafegar nesse tipo de região, tá certo? Com nevoeiro, com neblina, a visibilidade cai drasticamente. Existem estudos que provam que cai cerca de 60% o seu nível de visibilidade. Então a gente está cobrindo a primeira etapa da nossa conversa, que é a informação. Então, a coisa é séria.
a coisa é séria, a coisa não é brincadeira, tá certo? Próxima coisa que você deve considerar para ter uma pilotagem segura quando a gente fala sobre neblina, distância, né. Então distância é um fator que você deve obrigatoriamente considerar. Quando eu falo distância, eu não estou me referindo especificamente à distância do meu passeio, à distância da minha viagem, porque isso, tem uma certa interferência. Claro, principalmente se eu for trafegar junto a essas condições de planície, com rio, lago ou se for próximo à encosta, eu não tenho dúvida. Então você já deve colocar isso, está na nossa primeira parte da conversa, que é a informação e preparação. Mas quando eu falo distância, é a distância de segurança que você deve manter dos veículos que seguem à sua frente numa condição de neblina. E aí, a regra da distância de segurança, que normalmente é uma regra de 2 a 3 segundos, ela varia bastante, tá. Eu metodicamente, aumento a distância de segurança, ainda que eu saiba que aumentando a distância de segurança, eu posso propiciar a penetração de veículos entre a minha posição e a posição do veículo da frente. Só que numa condição de neblina, numa condição de visibilidade mais fechada, a tendência é que todos os veículos também diminuam a velocidade e aumentem a distância. Então, provável não é certo. Provavelmente não teremos variações de penetração de veículos à frente, tá. O que que eu faço? Eu coloco muitos carros à minha frente. A minha métrica sobe de 2 a 3 segundos para muitos carros na minha frente. Eu costumo calcular uma distância usando como métrica posições de carros à minha frente, tá bom? Então, segunda etapa para uma pilotagem segura em nevoeiro é você considerar a distância. A primeira é você considerar a informação e preparação, consultando o serviço de meteorologia e levando em consideração o traçado geográfico do seu passeio, naquelas condições que eu falei, em costa, próximos a lagos e rios e planícies, com lagos e rios, e também considerar a questão da distância, porque tá bom, porque a distância que eu me refiro é a distância entre você e o veículo da frente, tá bom? Terceira condição que você deve colocar como condição sine qua non para fazer uma pilotagem com neblina e segurança: visibilidade. E quando eu me refiro à visibilidade, eu não estou falando da sua visibilidade para o veículo da frente. Eu não estou falando ao quanto de visibilidade que você vai ter ou não. Você já sabe agora que você é afetado em basicamente 60% da sua visibilidade comum num trecho aberto, mas eu estou falando em se tornar visível. E aí eu também já fiz uma live enorme sobre isso aqui, isso está contido em muitas outras lives. Quando eu falo em se tornar visível, me tornar visível, eu não eu não entendo certos comportamentos aliados ao motociclismo e, em especial, aquela coisa de usar roupas escuras, usar roupas pretas, optar por um padrão escuro na estrada. Isso para mim não faz o menor sentido, tá. Quando eu falo em visibilidade, a visibilidade serve para um monte de coisa, mas em especial para trechos com neblina, se tornar visível é uma condição fundamental. E como é que a gente se torna visível? Usando roupas claras, optando por equipamentos de segurança com cores vivas, cores vibrantes, cores berrantes, se você quiser. Então, jaqueta com uma boa tonalidade de cor, a calça, a mesma coisa, ou até mesmo a capa de chuva. Eu gosto de usar capa de chuva, sabe, amarela ou verde-limão, alguma coisa bem chamativa. E também optar por um capacete com a cor vibrante. Os meus capacetes, eu tenho, vocês podem imaginar, tenho uma coleção de capacete, mas, os capacetes de estrada, ou eles são brancos, ou eles são amarelo, alguma coisa assim. Quando eu vou para a estrada com um capacete preto, eu tenho um capacete com set de filmagem que eu uso para filmar, para colocar conteúdo de aula,
eu opto por usar um outro equipamento, principalmente a parte de jaqueta, com muita visibilidade, né, pra uma coisa compensar a outra. Você vai me falar assim: "Ah, os refletivos". Então, os refletivos funcionam a certa distância. A depender da distância, eles têm a sua eficiência diminuída. Então, o refletivo do capacete serve muito bem a uma certa distância, mas a depender da distância, a eficiência é diminuída, tá bom? A mesma coisa acontece com a sua jaqueta e com a sua capa de chuva. Então, confiar cegamente nos refletivos da jaqueta e na capa de chuva, ainda que elas sejam pretas, não é, um argumento muito bom para mim, porque eu sei que os refletivos têm eficiência reduzida com a distância. Em especial, antes que você ache que eu estou falando coisas óbvias, em especial na neblina, por conta do efeito de refração da luz, que a gente vai falar daqui a pouquinho, os refletivos ficam menos eficientes ainda, tá? É isso. Então cuidado com essa história de refletivo. "Ah, porque eu estou usando refletivo, ele vai funcionar". Nem sempre, em especial na neblina, ele não é tão eficiente assim não. Que eu uso como setup de viagem? Eu vou fazer uma longa viagem que eu identifico que existem trechos com possíveis condições de neblina ou nevoeiro, evito primeiro as primeiras horas da manhã e a parte do cair da noite, especialmente quando a tarde já migra ali para a noite, que é onde começa a se formar o nevoeiro. Eu tenho por hábito colocar no meu setup um colete de segurança. Eu não estou com ele aqui agora, mas é um colete especial, é um colete próprio para o motociclista. Eu trouxe lá de fora alguns desses coletes, mas você pode comprar um colete de segurança daquele verdezinho, sabe, aquele verde de obra. Você fala: "Nossa, que coisa ruim, que coisa feia". Então, mas tem uma diferença entre beleza e segurança, né. Então numa condição dessa, a melhor coisa que você pode fazer é ser e ficar seguro, né. Menos beleza, menos estilo, mais garantia que você vai voltar para casa vivo. E a gente está falando de pilotagem com nevoeiro, é algo complexo, tá bom? Lá dentro do método moto, em especial no módulo 7, a gente tem o que a gente chama de condições especiais e adversas. É um dos itens que a gente está tratando aqui hoje, está lá dentro contemplado no módulo 7. E lá a gente tem 10 itens de, situações especiais e adversas, derrapagem, ah, vento lateral, ofuscamento, diminuição de campo visual, cerol. Então tem uma aula específica para cada coisa. Essa aula que você está vendo aqui hoje é uma aula de dentro do módulo de situações adversas especiais. É um dos módulos do método moto, tá bom? Então é importante para eu, esclarecer da onde é que saem essas coisas. Então o uso do colete refletivo é uma excelente pedida, tá bom? Cores vibrantes, vai comprar o seu equipamento. Uma coisa que eu falo para todo mundo: "Olha, você deve ter o hábito", eu sei que nem todo mundo pode, mas a melhor coisa que você pode fazer é ter o hábito de ter sets de equipamentos específicos para situações específicas, tá? É fundamental que você tenha um setup de equipamento específico para a estrada, porque a estrada exige uma série de coisas. Então eu tenho um capacete especial de estrada, uma jaqueta especial de estrada, uma calça, um set especial, um colete que eu uso e tudo mais. Posso usar o mesmo equipamento na cidade? Pode, não tem problema nenhum, tá? Mas é que às vezes o equipamento da estrada é mais superdimensionado do que o equipamento da cidade. Então é bom que você tenha o equipamento da estrada de uma maneira mais separada. É o que eu faço, tá bom? Certo? Bom, vamos lá, pessoal. A cor da moto influencia? A Vanessa está perguntando aqui. Vanessa, a cor da moto, uma moto escura, ela tem menos visibilidade do que uma moto mais clara? Sim e não. Quando a gente fala de uma moto à distância, pela manhã, é claro que uma moto com uma cor vibrante é mais reconhecida facilmente, tá bom? Quando a gente fala à noite tem aquela expressão: "Todo gato é pardo", né. A intensidade da iluminação que você tem na moto e a forma como você se coloca em termos de vestimentas é o que farão a diferença. Então, pouco importa a cor da moto, tá bom?
Velocidade. Velocidade é o próximo item de uma pilotagem segura na estrada. Então, ó, vou rememorar com vocês, coisa de professor, tá? Informação e preparação, primeira etapa. Segunda etapa, distância de segurança, visibilidade. Próxima etapa, velocidade, tá? Velocidade. É é óbvio que quando a gente fala em velocidade, a gente está diretamente dizendo para você reduzir a sua velocidade numa situação de fog, de nevoeiro ou neblina, tá bom? A pergunta que todo mundo faz, porque todo mundo já sabe que tem que reduzir a velocidade, se você não tem esse hábito de reduzir a velocidade quando está neblina ou nevoeiro, eu diria que você ou é desinformado ou está arriscando demais a sua vida de maneira propositada, então reduza a velocidade, mas a pergunta que todo mundo me faz é quanto? Quanto que eu devo reduzir? Qual que é a margem de segurança para redução da velocidade? Porque preste atenção, né? Se você tira a mão demais, você também corre risco. Lembre-se que a visibilidade fica, sobretudo, afetada não só para você, como para os veículos que estão atrás de você. A gente está falando de visibilidade afetada em torno de 60%, né? A gente está falando de visibilidade poucos metros à frente. A gente está falando de uma moto ou um carro que some à sua frente ou atrás de você com questão de metros. Então, não é a questão aqui reduzir a ponto de parar, tá? Qual que é a métrica de velocidade que a gente deve usar, tá? De 40 a 50% da velocidade da estrada. Então, se você está numa estrada que permite 120 por hora, uma boa métrica é variar a sua velocidade entre 60 a 70 por hora, tá bom? É uma regra? Isso, não é uma regra. Se você tem alguma visibilidade do veículo da frente, ok? É porque este veículo da frente também tem alguma visibilidade do veículo que vai à frente dele. E se você conseguir estabelecer uma velocidade de acordo com a velocidade harmônica que o veículo da frente faz, pode ser que você possa aumentar até a velocidade. Só tenha especial atenção com isso, porque você deve manter distância. Então, a minha regra é uma regra de normalidade. A normalidade numa situação como essa é reduzir a sua velocidade em torno de 50, entre 50, de 40 a 60% do limite da via, tá bom? Esta é uma oscilação que você deve fazer. Você vai se manter na metade do limite da via? Em absoluto, você vai oscilar. Você pode aumentar um pouquinho, diminuir, mas a regra é reduzir bastante a velocidade. Então, considere esta regra como um dos mandamentos de primeira ordem quando a gente fala em pilotagem com nevoeiro ou com neblina, tá bom? Próxima regra, posicionamento. Tá? O que é posicionamento? Saber se colocar na pista é crucial para se manter em segurança em muitas situações, em muitas condições, em especial nas condições de nevoeiro. Então, saber se colocar, saber se posicionar, saber onde você vai ficar, como você vai se movimentar, de que forma, ficando naquela posição, você vai ser visto e de que forma você vai ver a via. Isso é importantíssimo. Então, gerenciar o local da sua posição durante uma pilotagem com nevoeiro é algo mandatório e crucial para que você possa ficar em segurança nessa situação. Falei sobre distância, falei sobre informação e preparação, distância, posicionamento, visibilidade, velocidade. Agora eu vou falar sobre um elemento fundamental para você prestar atenção na sua pilotagem com nevoeiro. Viseira do capacete. Esse é um item que, ó, você se prepara, checa a meteorologia, cai na estrada, aí você entra no nevoeiro, aí você guarda a distância, tal, lindo, diminui a velocidade, faz o que tem que fazer, se posiciona, tudo lindo, tudo perfeito. Você assistiu a aula de posicionamento, você é meu aluno, você sabe o que fazer, e aí você tá com uma viseira e um capacete. O capacete em bom estado, mas a viseira uma bela porcaria. Cuidado com a viseira.
tá bom? Deixa eu falar umas coisas para vocês sobre viseira. A viseira, eu já fiz uma live de capacete também, tá? É bom que vocês revisitem a live, tá? Mas relembrando algumas coisas. A viseira, pessoal, ela tem um especial problema quando ela começa, com aquela situação de muitos riscos, são os famosos micro-riscos, tá. Como é que você provoca um micro-risco? Derrubando a viseira, batendo, é óbvio, derrubando, arrastando ela numa superfície áspera, mas em especial, sabe como é que se formam os micro-riscos? Quando está chovendo, você pega a sua luva, a sua mão e tem a brilhante ideia de fazer isso aqui, ó, na viseira, né. Não faça isso, você está acabando com a viseira do seu capacete, tá bom. Quando você faz isso aqui chovendo, ó, saiba vocês, o spray que sai do asfalto, que é enviado pelo carro que está na sua frente, ele traz com ele uma espécie de grude, né, esse grude tem óleo, tem, sujidade de todo tipo e tem sílica, e tem areia, né, em partículas que você nem imagina o tamanho. E quando você pega a mão aqui, ó, pra tentar limpar a viseira, a água naquele momento sai, mas você está arriscando e provocando o desgaste da sua viseira com micro-riscos que você nem vê. Esses micro-riscos tendem, numa situação de nevoeiro, a condensar, a deixar pequenas gotículas de água presas ali. Então você vai ter uma diminuição absurda de visibilidade em função desses micro-riscos. Que você pode, o que você deve fazer, tá? Você pode comprar um spray daqueles repelentes, não tem problema você fazer isso, tá bom? Tem sprays que funcionam, são muito bons. Esses sprays pedem que você reaplique, eles têm ação diminuída. A questão da viseira, então, é fundamental. Esses sprays, como eu estava falando para vocês, esses sprays que eles são sprays repelentes de água, eles funcionam, tá? Não pense que é conversa não, mas eles funcionam, eles têm uma ação na medida que você reaplica esses sprays e tem especial atenção em reaplicar esses sprays, esse líquido com constância, tá? Então, uma coisa que você pode e deve fazer é comprar um bom spray repelente, tá? Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, evite ao máximo passar a mão na sua viseira, fazer esse movimento aqui, ó, que você vai criar esse monte de micro risco. Isso vai te atrapalhar demais, tá bom? Próxima coisa que a gente deve considerar sobre viseira. Quando a gente fala de viseira, a gente fala de viseira. Fator externo e fator interno. Se a gente está numa condição de nevoeiro, é porque geralmente ele acontece numa manhã que tem uma condição de choque de temperatura mais elevado. Então a gente tem geralmente uma manhã mais fria, né. E se tem uma condição de visibilidade externa que é deficiente, haverá provavelmente condensação de gotículas e condensação de uma situação de falta de visibilidade também pelo lado de dentro da viseira, tá. Então, pessoal, eu sugiro fortemente que você instale um equipamento na sua viseira com preparação chamado pin lock. Então, geralmente a viseira vem com a preparação chamado pin lock. Que é isso? Na lateral da viseira tem um parafusinho, na própria viseira tem um parafuso, você vai ver que tem um parafuso que é um lock, é uma coisa para travar, né, com um pino e um lock, pin lock, né. E você vai comprar a viseira para pin lock. Ela vai por dentro da sua viseira, ela é um policarbonato bem fininho, tá. E esse material é anti-embaçante. Totalmente, eu não estou fazendo propaganda não, tá. Eu tenho eu tenho muitos capacetes, vocês podem imaginar, e eu uso Pinlock em todos. Em todos, pessoal, e eu não tenho problema com condensação de visibilidade, em dias frios, né. Eu posso tossir, eu posso fazer o que eu quiser dentro do capacete, posso respirar mais forte, não há condensação. Funciona, funciona. É lógico que a gente está falando que algo funciona quando ele tem uma qualidade boa, tá. E eu não conheço todas as marcas. Eu posso referenciar as marcas que eu uso. A marca que eu uso funciona 100%, pessoal. Inclusive em dias quentes, tá. Então em dias quentes
é menos, mas há também a possibilidade, por conta do suor, da temperatura interna do rosto, de haver condensação da viseira. Com o Pinlock não acontece isso. Então, ó, sobre a viseira, tenha especial atenção aos micro-riscos e a questão do Pinlock, tá. Você vai comprar seu capacete, você vai trocar seu capacete, na hora que você for comprar ou trocar seu capacete, preste atenção se ele tem preparação para Pinlock. É fundamental que você faça isso, tá bom. Uma outra coisa também que você deve observar, né, na questão de capacete. Eu não queria falar de capacete, mas eu vou falar de capacete, tá certo? Os capacetes mais modernos, eles têm, uma pecinha aqui embaixo, ó, chamado bavette. A bavette é uma pecinha que vai aqui no queixo, que evita a entrada de ar, né. Isso traz um conforto térmico muito bom nos dias frios, isso também traz um conforto térmico quando a gente tem, uma condição de chuva, respingo para dentro do capacete, aquela coisa toda, tá certo? Então, na hora que você vai comprar o capacete, preste atenção, pinlock e bavette é algo que é fundamental. A bavette de um bom capacete, ela é removível. Num dia mais quente, você pode arrancar a bavette fora, e ele vai ficar fresquinho, vai ter uma entrada maior de ar. Mas num dia de temperatura mais fria, é ideal que tenha bavette. Eu vou te dizer por quê, tá bom? Para que você mantenha uma temperatura estável aqui dentro da região do rosto, controlada apenas pela abertura de ar do capacete, e não tem a influência de muito ar entrando. Isso te atrapalha. Eu já fiz uma live sobre, vento. Aliás, eu vou fazer outra live especial sobre essa, tá bom? Pinlock é uma preparação na viseira, tem um parafusinho do lado da viseira, tá, que é para você, por dentro da viseira, aplicar um policarbonato fininho, e ele vai preso com esse pinlock, é travado o policarbonato ali, ele gruda na viseira, e esse policarbonato mais fino, ele tem algumas funções. Uma das funções é o anti-embaçante, tá bom? Esse policarbonato também melhora o grau de rigidez da viseira, mas não é o caso, a gente não vai tratar sobre isso aqui agora, tá bom? Farol, vamos lá, pilotagem com neblina, farol. E aí, qual é a tendência de todo mundo? O que que todo mundo gosta de fazer quando está pilotando numa situação de neblina? Tá, que a grande maioria, a maioria esmagadora faz. Jampeia o farol no alto. Coloca o farol no alto para ter, teoricamente, mais visibilidade. Não faça isso. E aí a gente vai falar sobre, o efeito de refração da água, né. Então a gente tem uma água que bate numa gotícula, e essa uma água não, a gente tem uma luz que bate numa gotícula de água, e essa luz é refletida aí para cima, para baixo, para os lados, e com o farol alto da sua moto, você cria uma espécie de cortina branca à sua frente. Não faça isso, não use o farol alto, é impeditivo, não use o farol alto, tá bom? Então coloque isso na sua cabeça. Neblina, não use o farol alto. Olha, vou falar um negócio para vocês, né, faróis de neblina, eles servem porque eles têm uma condição de uso. Eles têm um índice de difração de luz e uma série de coisas, mas a maioria das pessoas instala o farol de neblina e instala errado. Depois eu faço uma live sobre isso, mas o farol de neblina tem que ser dimensionado corretamente, na potência correta e no ângulo correto. As pessoas colocam o farol de neblina, mexem ali, instalam de qualquer jeito, colocam numa posição mais perto do farol ou muito lá embaixo, colocam porque é bonito, entendeu? E não sabem o efeito do farol de neblina. E às vezes ele mais atrapalha do que ajuda. Então, muito cuidado com esse esquema de farol de neblina, tá bom? Faróis altos, proibido, tá certo? É uma questão de, reflexo, na verdade o termo técnico é dispersão, né, então você tem a luz, a luz, ela cria um efeito de refração na gotícula de água, e aquilo faz uma verdadeira cortina branca na sua frente, tá bom? Não use o farol alto, é mandatório isso, ok? E aí, dito tudo isso, essas pré-condições, que é bastante coisa, eu queria falar um pouquinho sobre ciclística, né. Qual que é o aspecto mais importante da ciclística?
da pilotagem propriamente dita, quando a gente encontra uma situação de neblina, tá, de fog, tá. O Carlos está me falando que é refração, perfeito, refração. Suavidade nas ações. Suavidade nas ações é mais um item na nossa equação de pilotagem na neblina. Quando eu falo suavidade nas ações, suavidade nos controles, eu estou falando especialmente de frenagem e aceleração. Porque leve em consideração uma coisa prévia. Se acontece a neblina, se você está numa situação de neblina, nevoeiro, fog, seja lá o que for, seja a intensidade que for, a gente está falando sobre um ambiente com microgotículas de água pairando no ar. Essas gotículas de água são pesadas e elas vão se depositar no solo. Então, quando a gente entra no ambiente de neblina, a gente entra necessariamente numa área de pavimento úmido, escorregadio. Então, pessoal, por ser uma área de pavimento úmido e escorregadio, lembre-se, toda vez que você entrar no nevoeiro, neblina, o asfalto estará mais úmido. E aí tem um risco tremendo, porque uma coisa é você pegar uma chuva, e a chuva, nos primeiros momentos da garoa, você tem todo um risco em função do material do asfalto começar a se misturar com aquela água e ficar escorregadio. Então é a mesma coisa numa neblina. A neblina, praticamente, ela simula uma condição de garoa. E aí tem um porquê, porque tem um porém, porque a garoa ela pode ficar mais intensa e em função da passagem dos veículos, você tem uma espécie de lavagem do asfalto, mas a neblina não. A neblina, até que aquelas gotículas façam a lavagem do asfalto, a coisa já ficou feia, tá bom? Então, ó, se a gente tem uma situação de pavimento molhado, necessariamente a gente precisa ter muito cuidado com a pista, porque ela está escorregadia. E aí, a gente tem que duplicar, triplicar o tempo de frenagem. A gente tem que dimensionar a nossa frenagem para necessariamente ter mais espaço e potência de frenagem. Então, suavidade nas ações. Quando eu falo de frenagem, eu também me refiro à aceleração. Suavidade no processo de retomada de aceleração no ambiente de neblina. E é por isso que a gente traz lá como o quinto elemento, velocidade, o ajuste da velocidade. Geralmente, e da maneira mais correta, para que você não tenha oscilações de velocidades mais intensas. E, com isso, você provoque uma espécie de derrapamento em função de um tracionamento mais forte da roda com o asfalto que está molhado, né. Então, suavidade nas ações quando a gente fala sobre pilotagem de neblina, tá bom? Ou numa condição de neblina. Olha, já falamos sobre preparação e informação, distância, posicionamento, visibilidade, velocidade, viseira, farol alto versus farol baixo. Falamos sobre suavidade nas ações, o que que você não deve fazer e qual é a melhor opção numa situação de neblina. Então vamos começar pelo que você não deve fazer, tá bom? A primeira coisa que você não deve fazer numa pilotagem com neblina: parar no acostamento, tá? Essa é a primeira coisa que você deve excluir de imediato das opções que você tem, é parar no acostamento. Não faça isso, tá bom? Então, na situação de neblina e nevoeiro, não pare no acostamento. Contudo, se você precisar parar, seja por uma questão, de intensificação da neblina, seja porque você, de repente, ah, entendeu que o trânsito ficou muito perigoso, seja porque você não tem condição de segurança, não está se sentindo seguro para correr, continuar a viagem, você se resolver parar no acostamento, o que que você deve fazer? Então, primeira coisa, colocar o pisca-alerta na moto, tá? Os 2 piscas ao mesmo tempo. Pode ser que a sua moto tenha, pode ser que a sua moto não tenha. Então, a primeira coisa que você deve fazer é colocar a sua moto em modo de alerta. Segunda coisa, desça da moto. Resolveu parar no acostamento, tá neblina. Não pare, mas se você precisar, pode ser que você precise parar. Desça da sua moto. Não fique na sua moto, de forma nenhuma, tá bom? Onde você deve ficar? Longe da sua moto.
coloque ela em modo de alerta, escolha um local seguro do acostamento, longe da sua moto, tá bom? E espere uma condição melhor. Não é o ideal, não é o ideal, mas pode ser que você precise fazer. Então, se você precisar falar, pisca alerta, desça da moto, longe da moto. Muita gente vai me falar o seguinte: eu não tenho pisca na moto, minha moto não pisca os dois ao mesmo tempo, tá? O que que eu posso fazer? Você pode acionar o pisca do lado do acostamento, ou seja, você pode acionar o pisca direito. Você pode parar a sua moto no acostamento, pisca direito, desce da moto, fica longe dela, acha uma posição segura. Uma posição de acostamento nunca é segura, mas se você precisar, tá aí o que você deve fazer, tá bom? O que você não deve fazer, seguindo, não usar o pisca-alerta da moto em movimento, porque pisca-alerta, ambos ao mesmo tempo, é sinalização internacional para veículo parado. Eu sei que você sabe disso, mas como a gente está cobrindo todos os pontos, é importante te lembrar, tá bom? Não use o pisca-alerta numa situação dessa. Terceira coisa que você não pode fazer de jeito nenhum, tá? Nunca tente realizar uma ultrapassagem. Você está numa pista de mão simples, nevoeiro, não tem acostamento, ou seja, você precisa passar. E você identifica à sua frente um veículo muito lento. A vontade de fazer a ultrapassagem vai ser rápida, não faça, vai ser alta. Não faça isso. Porque lembra do efeito da luz sobre as gotículas? Cortina branca? Muito bem. Lembra da diminuição em 60% do teu campo visual? Muito bem. Se diminuiu para você, vai diminuir para o veículo que vem na faixa contrária. A probabilidade de você dar de frente com o veículo é altíssima. Esqueça o assunto ultrapassagem quando a gente estiver falando sobre nevoeiro, tá bom? Coisas mais que você não deve fazer. Não siga a lanterna dos veículos que vão à sua frente, tá bom? É muito comum eu ouvir isso. Eu vou seguir a lanterna do veículo que vai à minha frente. Não faça isso, porque olha só, se o veículo que vai à sua frente estiver desorientado, se estiver desorientado em relação ao espaçamento, à movimentação dentro do nevoeiro, e você seguir a lanterna, você provavelmente vai fixar o alvo no veículo e vai fazer o mesmo traçado. E vai errar a orientação espacial na pista também. Não faça isso, tá bom? Tem gente que elege a lanterna do veículo e segue. Além do problema principal, que se chama fixação de alvo, você tem a questão da desorientação. Então não faça isso de jeito nenhum, tudo bem? E qual é a melhor opção? Né? Caiu um nevoeiro, caiu a neblina, qual é a melhor opção? Opção número um, não rode nos horários onde há uma incidência maior de nevoeiro e neblina. Começo da manhã e durante a noite. Não faça isso. Né? Espere o dia começar, espere aumentar um pouco o passar das horas e a incidência da neblina vai ser menor, tá bom? Então a primeira opção é essa. Segunda opção, fui pego por um trecho com neblina, não tem jeito. O que que você pode fazer? O que que você deve fazer? Diminuir a sua velocidade, manter a distância, tudo aquilo que a gente já falou, posicionamento, visibilidade, viseira, farol, informação, se preparar, mas principalmente se preparar para parar. Essa é a melhor opção. E parar aonde? No acostamento? Não. Parar num local seguro. Aí eu coloco 3 locais que são muito seguros para neblina, tá bom? Postos de combustível, porque você tem um recuo bem grande longe da pista. Postos de apoio das concessionárias, aqui em São Paulo chama casa do usuário, alguma coisa assim, enfim. E postos policiais, Polícia Rodoviária Estadual, Federal, se você pode, tem direito de parar ali, não tem problema nenhum, tá bom? Você pode encostar um pouquinho ali, se o policial te perguntar, você fala: "Neblina, não estou confortável e quero dar uma parada aqui", tá bom? Então a primeira coisa que você deve fazer é parar. Segunda coisa, né, se você tiver que seguir viagem, você está no meio da neblina, então o que fazer? Melhor opção, considerada a dificuldade de seguir a trajetória e se manter na estrada sobre essa intensidade de gotículas e baixa visibilidade e tudo mais, como é que você se orienta? Né? Você vai usar 3 diquinhas para se orientar. Primeira delas,
Primeira forma de se orientar numa ocorrência de neblina e nevoeiro, tá? Sinalização vertical e horizontal. Então, ó, pontos de referência como faixas refletivas que dividem a pista, olhos de gato, placa de sinalização. Isso tudo é referência para você. Faixa do acostamento. Se você quer olhar para alguma coisa que não seja para frente, então se você quer usar a visão periférica, estenda o seu olhar para frente, mas mais um motivo para nessas condições a sua visão periférica está em dias, porque você precisa escanear o seu direcionamento na pista em função das sinalizações horizontais. E aí eu cito faixas de sinalização, que são geralmente refletivas, elas usam aqueles princípios de olho de gato, placa de sinalização na beira da estrada, para que você tenha uma noção do espaçamento onde você está. Essas são as melhores referências. Olhar para o carro da frente, besteira, pessoal. Não faça isso. Vou embora. Tchau, fui. Um bom descanso para vocês. Aquele abraço a todos. Valeu!